Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, muito bem, eu já quero pedir a você que compartilhe, que você comente, que você, se não é inscrito, se inscreva, anuncie o canal para outras pessoas e vamos fazer a palavra de Deus seguir adiante. Hoje, dia 10, sábado, 10 de agosto, hoje a igreja celebra a festa do diácono São Lourenço. Então hoje é um dia alegre para cada um de nós, dada a importância de quem foi São Lourenço. São Lourenço foi esse grande líder dos 7 diáconos da igreja romana e que deu um belo testemunho de vida. E é importante a gente falar um pouquinho hoje de São Lourenço, dada a importância desse grande diácono da Santa Igreja de Deus. Bom, São Lourenço ele era o líder dos 7 diáconos da igreja romana no ano de 258. Então nós estamos falando do século III. Estamos aí na alta perseguição dentro da igreja. O Papa Sisto foi levado para morrer e São Lourenço, que era o diácono do Papa Sisto, ele fica lamentando em prantos. Mas veja, São Lourenço não está lamentando porque o Papa está indo morrer mártir. Não, São Lourenço está lamentando porque ele quer ir morrer junto com o Papa. Ele inclusive chegava a dizer: eu que estava junto contigo, ajudando você a celebrar a missa, agora você vai morrer sem mim, o seu diácono? E aí o Papa Sisto diz para ele: meu filho, não fique perturbado, não chores, em 3 dias você estará comigo. E isso de fato acontece. 3 dias depois, o diácono Lourenço, então ele também vai para morrer mártir. E é interessante que uma vez que o Papa morre, o prefeito da cidade soube das generosas ofertas que a igreja recebia. E quem era o guardião dessas ofertas era o diácono Lourenço. E o diácono Lourenço diz para o prefeito da cidade: não fique preocupado, né? Em 3 dias você volta aqui e eu vou te mostrar o grande tesouro da igreja. Diz a história que São Lourenço ele reúne todos os pobres, todas aquelas pessoas que a igreja fazia caridade, reúne todos eles, e quando o prefeito da cidade viu, São Lourenço apresenta: está aí a riqueza da igreja, os pobres. E claro, né, a consequência disso, desse ato de São Lourenço, não é outro senão ganhar o martírio. Diz também a história que São Lourenço foi colocado numa grelha e em fogo baixo, e ele foi assado, foi cozido aos poucos. E ele ainda zombava dos seus algozes: melhor virar o contrário para assar do outro lado. Esse é o grande diácono São Lourenço, que fez pouca conta da sua vida nesse mundo por amor de Cristo. E veja, é exatamente o texto do Evangelho. Se o grão de trigo que cai na terra, ele não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, então ele produz muitos frutos. É claro que esse grão de trigo, literalmente da parábola, é Jesus. É a morte de Cristo que aparentemente parecia uma derrota, mas que com a morte de Cristo ele consegue a salvação para cada um de nós. Mas também se aplica aquilo que vem depois: quem se apega à sua vida perde, mas quem perde sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Sem dúvida alguma, existem situações na nossa vida, queridos irmãos, na minha vida e na sua vida,
que aparentemente parece uma derrota. Aparentemente parece que nós estamos derrotados. Parece que aquilo veio para sucumbir a gente. Somente que se a gente une qualquer sofrimento que vem à nossa vida ao sofrimento de Cristo, saiba, querido irmão, querida irmã, esse sofrimento, ele será um sofrimento que produzirá muitos frutos. Porque, como diz São Paulo aos Romanos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente une o nosso sofrimento, aquilo que chega à nossa porta, que aparentemente parece uma derrota, diante dos problemas e dos sofrimentos que batem à nossa porta, nós podemos agir de duas maneiras. Pela revolta e vivendo a nossa vida da nossa maneira, da maneira humana de viver, da maneira carnal de viver, ou de uma maneira de um homem espiritual, unindo aquele sofrimento ao sofrimento de Cristo e dando um sentido àquele sofrimento. E esse sofrimento, porque está unido ao de Cristo, ele se torna um sofrimento redentor. E aí nós vamos experimentar de fato essa palavra: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembro aqui, enquanto falo, da palavra de Colossenses capítulo 3. Vocês estão mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, também vós aparecereis com Cristo na glória. Então é isso, meus irmãos. Nossa vida, ela está escondida com Cristo. Ela está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, vossa vida, aparecer, nós também apareceremos com Ele na glória. E São Paulo diz: vocês estão mortos, claro, pelo batismo nós fomos sepultados na morte de Cristo, para que a vida de Jesus, ela também se manifeste em nós, na nossa mísera vida, na nossa mísera existência, no nosso corpo marcado pelo pecado. A vida de Cristo, ela quer brotar na minha e na sua vida. Hoje, no dia de São Lourenço, meus queridos, peçamos a intercessão dele para que nos dê coragem de viver tudo aquilo que a divina providência nos enviar, porque tudo será para o nosso bem e tudo será para a nossa santificação, e não somente a nossa, mas a santificação de muitas pessoas da nossa família que precisam de conversão. Ou nós nos ofereçamos como vítimas ao Senhor e deixamos que Ele também cuide dos nossos, para que Ele possa então aí tirar o melhor e fazer com que a nossa vida produza muitos frutos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.